Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É sempre uma alegria, uma satisfação chegar até você com uma mensagem. É o mínimo que podemos fazer, rezar uns pelos outros e eu, de minha parte, levar a você uma mensagem sólida da fé, uma mensagem sólida da palavra de Deus, uma mensagem sólida da nossa igreja, da história da nossa igreja, né? Uma história de 2000 anos, regada a lágrimas, a dores, a sangue, a testemunhos eloquentes que aumentam a nossa fé. A gente está lendo a carta de São Clemente, o terceiro bispo no episcopado de Roma após São Pedro, ou seja, o terceiro papa na igreja, da igreja de Roma, da igreja, não é da igreja de Roma, de toda a igreja cristã. Mas eu quero iniciar hoje rezando uma Ave Maria por todos vocês, irmãos e irmãs. Recebam esta prece e você pode rezá-la junto comigo. A você que inscreveu-se neste canal, que você já sabe como é e qual o objetivo. Vocês não têm ideia do quanto sou grato a vocês por estarem dizendo de várias formas. Ney Castro, João Souza, tantos outros aí, é melhor não falar o nome de ninguém. Vocês não imaginam o quanto vocês estão sendo Deus na minha vida, estão dizendo, missionário, estamos juntos. Obrigado pela divulgação que estão fazendo com esse canal. Infelizmente, eu cheguei tarde aqui no YouTube, né? Gostaria que a gente fizesse uma postagem e chegasse logo a tantas pessoas, a muitas pessoas, mas vamos dando um passo de cada vez. Eu não tenho esquema de marketing, eu não sei, não é o meu... Não sei o que foi que eu comi aqui. Eu não sei fazer isso. Então eu agradeço a vocês que de forma simples estão fazendo, estão divulgando o nosso canal, e eu agradeço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está se inscrevendo, que está nos assistindo, que está compartilhando. Que Deus seja louvado na sua vida. E eu quero, junto com você, e com tantas outras pessoas e por tantas outras pessoas, rezar esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós te adoramos, nós te louvamos, Jesus, porque a cada instante o Senhor manifesta o seu amor para conosco, mesmo nas horas de tribulações, mesmo nas horas de angústia, em todas as calamidades, no meio de todas as epidemias, pandemias, turbilhões, o que quer que possa assolar este mundo no qual nós estamos. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque a sua presença é real. O Senhor não nos abandona nunca, e por isso queremos sempre te louvar, te adorar, dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o nosso Criador, e por isso prestamos ao Senhor unicamente este culto de latria, este culto de adoração, porque nós somos obras da tua mão, Senhor. Esta é a nossa oração, esta é a nossa convicção. Por isso o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração, porque o Senhor é o nosso Criador e o Senhor é aquele que provê os meios para que as obras da sua mão se manifestem, para que as obras das suas mãos sobrevivam, para que as obras da sua mão subsistam. Nós somos testemunhos, Senhor, eu sou um testemunho de que a tua providência não falha e que o Senhor sempre está conosco para nos sustentar, para nos fortalecer a cada instante, a cada momento. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos lendo a carta de São Clemente,
Aquela mesma comunidade de Corinto que 40 anos antes ele havia escrito e endereçou aquela comunidade. E 40 anos depois, a comunidade parecia estar muito pior. Parece que nada havia melhorado, tudo estava do mesmo jeito. Né? Leia lá, comece por 1 Coríntios, no capítulo 1, e vá vendo a situação a qual se encontrava a comunidade de Corinto. Então, anos mais tarde, São Clemente, bispo de Roma, com a autoridade que tinha a igreja de Roma, já naquela época, por volta do ano 95, ele escreve, no meio das perseguições, ele escreve para aquela comunidade, exortando aquela comunidade a viver na unidade, na paz, a respeitar a hierarquia eclesiástica que naquela época já estava muito bem definida. Teve um irmão que mandou uma mensagem para mim, dizendo: missionário, por sinal agradeço o seu contato, tá, meu irmão Odivaldo? Odivaldo de Mato Grosso. Por quê? Por que a Igreja Católica não facilita a aproximação de católicos e protestantes, esquecendo a crença na maternidade virginal de Maria Santíssima? Que pergunta, hein, meu irmão? Que pergunta! A gente precisa dizer, eu creio que a primeira resposta a isso é que a maternidade virginal de Maria não é uma proposição facultativa, não é uma proposição lateral e espúria. A maternidade virginal de Maria, meu querido irmão, estou sem a Bíblia aqui, né? Peguei só esse livro da patrística. Sobretudo como vocês, irmãos protestantes, falam, é palavra de Deus, é Bíblia. A maternidade virginal de Maria é o querer de Deus, é o plano de Deus. Então não é uma proposição que a igreja pode deixar de lado, pode virar as costas, não. Preste atenção. Quando aquela mulher entrou lá na casa de Simão e lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos, né? Quando Simão viu aquilo, disse: esse homem aí nunca que é profeta, porque se o fosse, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, que conhece todas as coisas, porque não é um homem qualquer, mas é Deus e homem, é Deus com a natureza divina e assumindo a natureza humana, sabendo o que estava no coração de Simão e de todos os outros fariseus que estavam em torno dele, ele disse: olha, onde este evangelho for pregado, será dito o que esta mulher fez. Onde este evangelho for pregado, vai ser anunciado a atitude desta mulher. O quanto ela me amou. Então, queridos irmãos, se aquele ato de uma pecadora socialmente reconhecida como tal deve ser anunciado aos quatro ventos, onde se leva o evangelho de Jesus Cristo, quanto mais a maternidade virginal de Maria Santíssima. Então não é algo que pode ser deixado à parte, não é uma proposição que se eu quiser eu creio, e se eu não quiser eu não creio, está tudo bem. Não, não é assim. Isto é verdade de fé, queridos irmãos. Precisamos entender que, mais que privilégio de Maria, a maternidade virginal, ela diz respeito à identidade de Jesus Cristo. Preste atenção nisto, meu querido. A igreja não pode deixar isto de lado, porque mais que um privilégio, a figura da mulher Maria
essa maternidade virginal, ela está diretamente relacionada e diz respeito à identidade de Jesus Cristo. O nascer sem o concurso do varão, a geração virginal, não seminal, a geração virginal não seminal revela a paternidade de Deus em relação a Jesus. Mas missionário, biologicamente o Filho de Deus, ele não podia tornar-se homem nascendo de José e Maria? Claro que sim, obviamente sim, 1000 vezes sim, 1 milhão de vezes sim. Só que neste particular, queridos irmãos, nesta maternidade virginal está uma resposta de Deus ao grande mal que o demônio causou ao mundo, à humanidade, por meio de uma mulher. Tinha uma mulher envolvida até o pescoço nessa história, na morte da humanidade. Precisamos, é o que a Igreja Católica fala na Lumen Gentium, no capítulo 8 da Lumen Gentium, quando a Igreja fala de Maria Santíssima. São Justino falou isso, lá no início do cristianismo, Santo Irineu fez essa recapitulação. Os elementos envolvidos na queda, eles se fizeram presentes na restauração de todas as coisas. São Paulo vai dizer que através de um homem entrou no mundo o pecado e a morte. E através do pecado e da morte de Adão, todos pecaram e todos vão morrer. Então, queridos irmãos, a maternidade virginal de Maria está sendo uma resposta de Deus a Satanás, a antiga serpente, que através daquela mulher induziu o marido e por causa daquilo a morte foi generalizada a todos os homens. Santo Irineu, que morreu por volta do ano 202, no início do cristianismo, ele chega a dizer o seguinte, que de grande haveria, que sinal se produziria se uma jovem desse à luz após ter concebido de um varão. Não é isso que acontece com todas as mulheres que dão à luz? Eu sempre digo, queridos irmãos, que a geração virginal, Gálatas capítulo 4, versículo 4, São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Eu sempre digo que a geração virginal, na plenitude dos tempos, elas querem nos dizer duas coisas. Primeiro, promessa cumprida. Segundo, milagre. Tente gravar isso. A geração virginal, na plenitude dos tempos, o mundo estava de cabeça para baixo. O mundo estava de cabeça para baixo. Esta expressão, plenitude dos tempos, se nós formos explorá-la, vai dar panos para as mangas. Então, essa geração virginal de Maria Santíssima, esse nascimento de Jesus concebido por obra do Espírito Santo na plenitude dos tempos, para mim quer dizer duas coisas. Promessa cumprida. Segundo, milagre. Como é, missionário? Deus havia dito, Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Até 2000 anos atrás, até o nascimento de Jesus, queridos irmãos, muitos e muitos e muitos e muitos milhares de anos passaram-se. É outra matéria que dá panos para as mangas.
até o surgimento daquele primeiro exemplar humano chamado Adão, até o surgimento daquela primeira mulher chamada Eva. Muitos e muitos foram os anos que passaram-se. E lá naquele início, lá naquele começo distante, quando o demônio conseguiu convencer a mulher a desobedecer a Deus, convenceu Adão a desobedecer a Deus, os anos foram muitos, até a plenitude dos tempos, até o nascimento de Jesus. Mas Deus tinha feito uma promessa. Dessa mulher, envolvida no pecado, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Na plenitude dos tempos, estava cumprindo-se aquela palavra de Deus. E como cumpriu-se? Por meio de um milagre. A gestação virginal e não seminal. Onde já se viu isso? Onde já se viu uma coisa dessa? Uma mulher conceber do Espírito Santo? Uma mulher conceber de Deus? Por isso digo, este foi o modo, a maternidade virginal foi o modo que Deus reservou para si, para relacionar a Ele a paternidade de Jesus Cristo. Mas, missionário, o que é que isso significa para a minha vida? Tem algum significado para mim? Ou isso ficou estagnado há 2000 anos atrás? Não, tem tudo a ver conosco. São Clemente deve estar irritado comigo aqui, mas eu entrei aqui no outro assunto. Esta palavra, queridos irmãos, não ficou estagnada há 2000 anos atrás, mas ela tem tudo a ver conosco. Como assim? Esta palavra significa, queridos irmãos, que Deus irá cumprir o que prometeu para mim, para você, por meio de um milagre. Assim como Deus cumpriu a sua promessa feita há muitos e muitos anos atrás, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu não sei o que Deus disse para você, eu não disse o que Deus disse, eu não sei o que Deus disse para o teu pai, para o teu avô, para o teu bisavô, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Ele vai cumprir a palavra dele na tua vida por meio de um milagre. Oh, glória a Deus! Prepara-te, meu irmão, porque tem um milagre se aproximando da tua casa, tem um milagre se aproximando da tua vida, tem um milagre se aproximando da tua família, porque Deus é suficientemente capaz e poderoso para realizar milagres ainda hoje, mesmo nesta plenitude dos tempos, quando o mundo está de cabeça para baixo. O mundo do primeiro século não estava pior do que está hoje, queridos. Hoje há um império de morte estabelecido. Hoje tem um império de morte constitucional que está dizendo, através de uma globalização, vamos matar, vamos eliminar, vamos destruir, vai viver quem nós queremos que viva e vão morrer quem nós queremos que morra. Estamos vivendo esta plenitude dos tempos e precisamos erguer a nossa cabeça. Precisamos erguer a nossa cabeça, queridos irmãos, porque neste momento que humanamente não tem solução para nós. O ser humano vive um ambiente que não tem solução. O ser humano vive um ambiente de caos. Nós, sobretudo as pessoas pobres, não tem para quem recorrer. A saúde pública, que já estava um caos, agora está pior. Mais uma vez se cumprirá aquilo que Deus falou com Moisés. Eu vi a opressão do meu povo,
e desci para libertá-lo. Há 2000 anos atrás aconteceu isto, através da maternidade virginal de Maria Santíssima. Deus desceu. Em Jesus de Nazaré, Deus desceu. Ele esteve conosco e ele começou a dar sinais de que era ele mesmo. Paralíticos eram curados. Os cegos recuperavam a visão. Os tristes alegravam-se. Os leprosos eram purificados. Jesus dizia para o morto que há 4 dias estava já em decomposição no túmulo: vem para fora, e ele vinha. A igreja cristã vivia uma paz. A igreja cristã, ela perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Em toda a alma havia temor. As opressões externas eram grandes, mas o amor dos cristãos era maior, e eles chegavam a vender o que tinham para repartir com aqueles que nada tinham. Os primeiros cristãos presenciaram o descer de Deus em Jesus de Nazaré, e por isso as multidões estavam indo atrás dele. Observemos, queridos irmãos, que neste momento que estamos vivendo, este momento tão delicado que a Terra está vivendo, e não começou agora com a Covid-19 não, queridos. Essa penúria que o ser humano está vivendo, está vindo. E aqueles que estão no poder estão rindo. Essa que é a verdade. Porque eles não são atingidos. Mas observe que assim como Jesus, ele veio lá há 2000 anos, fisicamente, embora os seus não tenham recebido, não tenham aceitado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Assim acontecerá hoje. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que subordinam a sua vida a Ele, aqueles que aceitam o seu plano, o seu projeto, o seu querer, haverá salvação para eles. Haverá um refúgio para eles, queridos irmãos. Então não esqueça que a maternidade virginal fala destas duas coisas: cumprimento de promessa e milagre. E tome posse desta palavra, porque Deus irá cumprir a sua promessa na sua vida. A promessa que ele fez na sua vida, na sua casa, na sua família. É possível que o seu bisavô, claro, ele já morreu, o seu avô também, o teu pai, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. E você pode ser aquele, eu posso ser aquele em quem Deus cumprirá uma promessa que ele fez. Lá no passado, o tempo dele não é o meu. O jeito dele agir não é o meu. É diferente. A maternidade virginal fala de milagre. Não esqueça disso. O grande teólogo protestante, Calbart, ele falou sobre isto. Este foi o modo de alguém ver a luz como jamais antes alguém viu. Ele concorda com esta verdade de fé que a Igreja Católica prega há 2000 anos. Pesquise aí quem foi Calbart, o grande teólogo do século XX, comparado como o São Tomás de Aquino, da Igreja Católica. Então, a maternidade virginal fala de milagres.
E milagres acontecerão na sua vida, milagres acontecerão na sua história. Porque Jesus não é um mero homem, mas é Deus e homem. Daí, queridos, ele ter nascido como nenhum outro ser humano nasceu. Daí ele ter nascido como nenhum outro nasceu, porque não é um homem qualquer, então ele não poderia nascer através do concurso biológico que se nasce um ser humano. Antes de privilégio, a Maria Santíssima. A maternidade virginal diz respeito à identidade de Jesus Cristo. Mas missionário e Maria Santíssima é cheia de graça, queridos. Maria Santíssima ela é cheia de graça porque tudo na vida dela gira em função de Jesus. Não existe um culto na igreja a Maria Santíssima que não seja um culto cristocêntrico. Isto significa dizer que cancelar a maternidade divina, a virgindade perpétua de Maria, como a Igreja Católica prega, virgem antes, no e depois. Eu vou falar sobre isso em um outro momento. Cancelar a maternidade virginal de Maria é cancelar não a figura de Maria, mas cancelar a identidade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. São Clemente me perdoe, eu paro por aqui, estou saindo para atender uma situação, mas em outro momento eu já vou aproveitar a viagem para a gente postar esse vídeo, tá bom? Hoje é sexta-feira, estou gravando aqui 11h30 da manhã, daqui a pouquinho, com certeza eu já consigo colocá-lo no ar. Que Deus o abençoe, que Deus seja louvado, que desça sobre todos nós hoje e sempre a bênção desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.